Fala, mano, imagine você ser o moleque mais feio e depressivo do colégio. Ninguém quer ficar perto de você e a única coisa que tu consegue pegar é doença. Mas algo acontece e a oportunidade cai do céu. Você conhece a garota cega do colégio, talvez a sua única chance de viver um romance. Essa é a premissa desse anime aí. Obviamente eu distorci um pouquinho a premissa aí por fim de retenção, mas não deixa de ser verdade em algumas partes. Enfim, bora pro resumo dessa obra. O anime começa em um corredor de hospital completamente vazio e silencioso, e no meio desse clima pesadão aí, uma voz feminina solta uma frase que já desperta a curiosidade de qualquer um. Para! Tira que eu vou cagar! O desejo dela é continuar vivendo, mesmo depois de morrer. Do silêncio absoluto, a gente é jogado direto no meio de uma bagunça aí, mano. Tá rolando uma festa de boas-vindas da universidade, com gente brindando, veteranos gritando e aquele caos típico de calouros tentando fazer uma amizade a qualquer custo. No meio dessa confusão aí tá o nosso prota, Sorano, usando um moletom e praticamente dormindo sentado. O colega do quarto dele, o Narumi, reclama que ele não tem animação nenhuma, mas o nosso prota responde na hora que só foi arrastado para aquela festa contra a vontade e que está morrendo de sono porque o Narumi passou a madrugada inteira arrastando móveis no dormitório. O Narumi ainda pede desculpas por ser um colega de quarto tão esquisito, mas faz isso com o maior orgulho do mundo. Dito isso, essa festa aí também serve para mostrar exatamente como o Sorano enxerga as coisas. Os veteranos começam a cantar parabéns para uma caloura cujo ninguém sabe o nome, manos, e ele quase morre de vergonha alheia. Logo depois, um veterano sobe para fazer um anúncio importante. Ele apresenta a aluna nova, Yuko Hayashi, manda ela levantar na frente de todo mundo e simplesmente se declara. Diz que nunca acreditou em amor à primeira vista, mas que não consegue mais segurar os seus sentimentos, então pede ela em namoro ali mesmo, enquanto o pessoal começa a incentivar o namoro. A resposta da Yuko vem na velocidade de um míssil, mano. Sinto muito, você não faz o meu tipo, você é feio, pobre e broxa. O Narumi cai na risada, mas o nosso prota só consegue sentir desgosto vendo aquela cena. Ele admite que nunca gostou de pessoas que fazem de tudo pra chamar atenção, talvez porque deteste esse desespero de querer aparecer a qualquer custo. O Narumi ri daquilo, mas percebe exatamente como o Sorano funciona, um cara que transformou a discrição em um estilo de vida. Só que o Narumi nota uma mesa isolada em um canto do salão que parece pertencer a outro universo. Lá estão sentadas duas garotas bonitas demais, conversando tranquilamente enquanto o resto da festa está em um completo caos. O Sorano já volta contra chegar perto. Na cabeça dele, garotas daquele nível nem perderiam tempo dando atenção pra eles. O Narumi obviamente ignora completamente isso aí e vai direto até a mesa. Ele se apresenta sem a menor vergonha. O Shio Narumi, e esse dali é o colega de quarto dele, o Kakeru Sorano. A garota de cabelo rosado responde dizendo que é Yuko Yasae, a mesma que acabou de dar um fora histórico. Já a outra de cabelos longos e escuros com um jeito refinadíssimo se apresenta como Koharu Fukeyutsu, e é então que acontece um detalhe pequeno mas que muda completamente o episódio. A Yuko comenta baixinho pra amiga que o Koharu está bem às 12 horas, indicando a posição de alguma coisa na mesa como se fosse um relógio. A Koharu agradece e pega exatamente o objeto certo. O Sorano estranha aquilo e pergunta se ela tem algum problema de visão, e com toda a naturalidade do mundo a Koharu responde que sim, ela é completamente cega. Quando a festa acaba já é de madrugada e uma lua enorme ilumina o céu. A Koharu vem caminhando enquanto ri, contando como não entendeu absolutamente nada da aula e que até levou um susto quando ouviu o próprio nome sendo chamado pelo professor. O Sorano olha para a lua e não consegue evitar de pensar em será que ela consegue ver a lua? Ele admite para si mesmo que se perdesse a visão jamais conseguiria continuar sorrindo daquele jeito. Enquanto os quatro seguem caminhando, a Yuko explica que a universidade possui um programa de guias estudantis, voluntários que ajudam alunos com deficiência a se locomoverem e enfrentarem a rotina do campus. Ela faz parte desse grupo. Conta também que conheceu a Koharu justamente na cerimônia de boas-vindas, porque os sobrenomes delas fizeram as duas sentarem lado a lado, e revela que foi a própria Koharu quem pediu ajuda naquele dia, porque sempre sonhou em participar de uma festa de boas-vindas quando finalmente entrasse na faculdade. A Yuko encerra dizendo que acha tudo aquilo incrível, e o nosso prota só consegue responder, é isso aí mesmo, legal. Meio travado porque ele sente que incrível ainda é pouco para descrever aquilo, e nem sabe direito como colocar o que está sentindo em palavras. Mano, ele só conhecia uma pessoa cega, é só isso, tá ligado? Logo depois, a Yuko ativa um modo estratégico de culpar
estúpido. Ela descobre que o Sorano frequenta a mesma aula de ciência da computação que a Koharu nas manhãs de segunda-feira e faz uma proposta. Já que ele não quer virar um guia estudantil, ele podia pelo menos ficar de olho nela durante aquela aula, caso ela precisasse de alguma ajuda. O Sorano congela na mesma hora, mas antes que ele consiga responder, acontece um pequeno acidente. Uma bicicleta velha que estava largada bem em cima de um piso tátil acaba caindo. Depois de um pedido de desculpas meio sem graça, a Koharu apenas ri e diz que qualquer pessoa derrubaria aquela bicicleta toda detonada. O verdadeiro problema é alguém ter estacionado justamente em cima do piso tátil. Ela comenta que gostaria que mais pessoas soubessem o quanto isso atrapalha. O Sorano responde apenas que vai pensar no assunto. A Yuka não perde tempo, já pega o contato dele e diz que vai contar com ele caso a Koharu precise de alguma coisa. E por dentro, nosso prota admite algo que nunca teve coragem de dizer em voz alta. Ele simplesmente não leva jeito pra esse tipo de situação. E aí que esse anime safado aí resolve abrir de vez o passado do nosso prota. Depois que a mãe dele se divorciou, os dois passaram a viver de favor na casa de parentes. Desde pequeno, Sorano aprendeu que encontrar lugares seguros era a melhor maneira de sobreviver. Sempre que chamava atenção, acabava sendo odiado por alguém. Então ele desenvolveu a habilidade mágica de sentir o clima ao redor e fazer de tudo para passar despercebido. Não se envolver era sempre a opção mais segura. O grupo chega ao prédio onde a Koharu mora e bem nessa hora de despedida algo acontece. Fogos de artifício começam a explodir na direção da universidade. Todo mundo levanta os olhos pro céu, mas a Koharu já sabe, né? Ela só se assusta com o estrondo e acaba perdendo o equilíbrio. No reflexo, o nosso prota segura ela pelos ombros pra ter aquele momentozinho de romance, né, seus safados. Ela sorri e comenta que as mãos dele são bem quentinhas. O nosso prota afasta as mãos na mesma hora pedindo desculpas, mas ela responde que não tem problema, mano. Nisso, quando os fogos terminam, o nosso prota resolve fazer a piadinha, né? E os fogos, você viu? E no mesmo instante ele percebe o que falou e fica completamente sem jeito. Mas a Koharu responde com toda a naturalidade do mundo que realmente não consegue enxergar os fogos. Mesmo assim, ela adora fogos de artifício e revela que um dos sonhos dela é soltar fogos junto com os amigos algum dia. Durante todo o caminho de volta, duas perguntas ficam martelando a cabeça do nosso prota, lá ele. Como alguém solta fogos em um mundo que não consegue ver? E como alguém consegue gostar de uma coisa que nunca enxergou? Ela tava falando sério ou só tava tentando parecer forte? No fim, ele chega a uma única conclusão: aquela guria é extremamente curiosa. Ou traduzindo o que ele nunca teria coragem de admitir, ele simplesmente não consegue parar de pensar nela. Nisso, alguns dias depois, já na universidade, a Yuko manda uma mensagem pro nosso prota pelo Instagram. Ela pede para que ele cuide da Koharu. Quando ele chega na sala de aula, ele encontra ela sentada sozinha. Ele se aproxima e dá um simples bom dia ali, e ela responde apenas com completamente perdida. Só então que o Sorano percebe o motivo. Como ela não consegue ver para onde ele está olhando, não tinha como ela saber que aquele cumprimento era para ela. Então ele tenta de novo, mano, e dá um bom dia. Porque sem a pessoa dizer quem é, ela nunca consegue ter certeza. Mas dessa vez resolveu arriscar. A voz dele é bem carismática e, segundo ela, a maioria das pessoas falam com um tom parecido de dó. Já a voz dele lembra mais um fá. O Sorano pergunta se ela tem um ouvido absoluto e a Koharu responde que toca piano desde pequena. O marcador de páginas dela cai no chão. O Sorano pega e devolve. Ela agradece, dizendo que ele é realmente uma boa pessoa. E essa frase acerta o nosso prota em cheio. Durante a aula, enquanto o professor explica a matéria, o Sorano observa a máquina que ela usa para fazer as anotações. É uma máquina de escrever em braille e o pensamento dele é de uma sinceridade rara. Existe uma parte dele que automaticamente pensa que isso deve ser muito difícil, mas existe outra parte que percebe esse pensamento imediatamente e se incomoda consigo mesmo. É um retrato perfeito de alguém aprendendo aos poucos a enxergar uma pessoa antes de enxergar uma deficiência. Quando a aula termina, o nosso prota já tá indo embora quando vê a bengala da Koharu cair e rolar pelo chão. Ficou meio estranho. Ela começa a procurar sem conseguir encontrar. E essa situação é meio paia, né? Por um instante ele hesita, dá vontade de chamar outra pessoa pra ajudar, mas ao perceber que não tem ninguém por perto, ele sente até um certo alívio. Afinal, a mesma garota que fala da própria cegueira com tanta leveza também deve ter o orgulho dela, o cansaço dela e os momentos em que sente vergonha. Então ele para, pensa e resolve
resolve ser uma boa pessoa, né, esse babaca. Ele então entrega a bengala e ela brinca dizendo que talvez devesse colocar um guiso nela. O Sorano entra na brincadeira e responde que depois que ela caísse e parasse de rolar, o guiso também deixaria de fazer barulho, e os dois acabam rindo juntos. Logo depois, ela pergunta se ele tem mais alguma aula naquele dia, e o nosso prota responde que não. Então ela cria coragem e faz um convite, chamando ele para ele passar um tempo com ela, e comenta que depois pode até mostrar para ele como usa o aplicativo. Nisso, os dois seguem para a área de máquinas de bebidas, onde acontece um dos melhores diálogos desse episódio aí, mano. O Sorano se oferece para comprar alguma coisa para ela, mas a Koharu recusa e vai direto apertar os botões da máquina. Curioso, ele pergunta como ela conseguiu escolher a bebida. Ela responde toda misteriosa que aquela é a máquina dela. O Sorano não perde a oportunidade e pergunta, mantendo a pose, se por acaso a família da senhorita Futsuki é dona de uma fábrica de máquinas de bebidas. A Koharu simplesmente desaba na gargalhada, mano. Ainda rindo, ela diz que o nosso prota é bem mais brincalhão do que imaginava e pergunta se ele tava achando que ela é tipo aquelas pessoas rancorosas lá com a própria doença que não consegue rir de nada. E o Sorano engole seco. Então ele explica o que quis dizer com minha máquina. Para uma pessoa cega, qualquer máquina de bebidas desconhecida é praticamente uma roleta russa. Você quer comprar um chá com leite e acaba levando um biscoito. O Sorano comenta que isso parece até divertido. Ela responde imediatamente que não tem graça nenhuma, deixando o nosso prota completamente sem jeito, mas logo começa a rir e admite que às vezes até pode ser engraçado. O problema é quando isso acontece todos os dias. Por isso ela resolveu adotar uma máquina e decorar tudo nela. Foi a Yuko quem ensinou onde ficava cada botão. Quando o Sorano elogia a memória dela por decorar a máquina inteira, a Koharu confessa que na verdade decorou só o botão do chá com leite e o do botão do açúcar lá, mano. Sentados na mesa ali, a Koharu mostra como ela usa o celular dela. O leitor de tela lê tudo que ela toca. Um toque faz a leitura, 2 toques selecionam e gestos como 2 ou 3 dedos mudam as funções. Ela comenta que levou bastante tempo para aprender tudo aquilo, mas diz que o ser humano é capaz de qualquer coisa quando realmente precisa. Para digitar, ela usa reconhecimento de voz, e durante essa demonstração, a mensagem que a Yuko mandou para ela mais cedo acaba entregando o plano aí do Cupido, mano. A menina pede desculpas, mas diz que tinha outros planos, e isso quer dizer que as amigas deram aquele empurrãozinho básico para deixar esses dois sozinhos. Em seguida, a Koharu resume toda a forma como encara a vida em uma única frase: pessoas cegas vivem exatamente como qualquer outra pessoa. O nosso prota só consegue ficar olhando com essa cara de mongo pra ela enquanto pensa em silêncio. Ela consegue se chamar de cega sem demonstrar qualquer desconforto. Já ele é só um bostinha que nem consegue falar direito. Quantas dificuldades ela precisou enfrentar para chegar naquele nível de aceitação. Ao mesmo tempo, ele percebe que nem sabe até onde pode fazer perguntas sem acabar machucando ela. E existe uma parede invisível separando os dois. Então vem a percepção que dói de verdade. Essa parede foi construída por ele mesmo. Bastava perguntar, mano. Bastava conversar normalmente. E ele sabe disso. Sabe muito bem. Mas o anime resolve mostrar o nosso prota ainda criança. Sozinho, sentado dentro de um cubo de vidro cercado pela escuridão. Aquela parede invisível sempre foi o lugar onde ele viveu. E quem finalmente quebra o silêncio é a própria Koharu. Ela sorri e pede que o nosso prota adicione ela também, mano, lá no WhatsApp. O nosso prota responde tímido que tudo bem. E quando o contato dela aparece na tela, a foto de perfil do Koharu é uma flor. Uma flor que o Sorano nunca tinha visto antes. E esse, meus manos, foi o resumo do primeiro episódio desse anime. E eu tenho certeza que no final dessa obra eu vou chorar, mano. Eu tenho certeza que você também vai chorar. Na sala de aula da faculdade, a bengala da guria lá escapa da mão dela e cai no chão de novo. O Sorano se abaixa, pega e devolve pra ela. É a Futsuki, mano. Ela agradece e comenta sorrindo que aquilo aconteceu igualzinho na semana passada. Ou seja, todo dia acontece isso, mano. Tá virando rotina. Mais tarde, os dois estão no terraço, mano, quando alguém se aproxima. E antes mesmo que a pessoa se apresente, a Futsuki reconhece a Yuko só pela voz. O Sorano fica impressionado e ela explica que a voz da Yuko é fácil de identificar. Aquilo desperta uma curiosidade nele, mano. Será que pessoas cegas realmente têm a audição mais aguçada? Isso aí ele já tinha perguntado no episódio passado, mano. Tá repetindo o bagulho, mano. Ele pensa em perguntar, mano, mas ele é um frouxo e desiste por achar que seria inconveniente. Só que a Yuko faz a pergunta sem rodeios.
A Futsuki então responde que não é bem assim. Ela diz que essa história de localizar as coisas pelo eco é muito exagerada, mas que por tocar piano desde pequena ela acabou desenvolvendo uma percepção melhor para algumas coisas. A Yuko então explica que faz parte da comissão do festival da universidade e precisava de alguém para conferir a afinação do piano no salão do memorial. A Koharu se oferece na hora e a Yuko pede para que o nosso prota acompanhe as duas. Ele reclama, mano, porque ele é um vagabundo, mas ele acaba aceitando. No caminho, a Yuko finge que recebeu uma ligação ali porque ela não me engana e ela sai correndo pra uma reunião, mano, deixando os dois ali sozinhos. Nisso, já no salão memorial, ele ajuda ela a sentar no banco do piano. Assim que toca nas teclas, a guria percebe que é um piano de cauda. O Sorano pergunta como ela sabe e ela explica que a resposta das teclas é diferente. Ele aproveita para perguntar como ela consegue tocar sem enxergar e a guria responde que só consegue tocar músicas que decorou quando ainda enxergava. Ela comenta que existem pianistas cegos muito melhores, mas ela mesma não consegue aprender músicas novas. Depois ela conta que ainda mantém alguns hábitos da época em que enxergava. Quando toca, olha para onde estaria a partitura. Quando alguém fala com ela, levanta o rosto e quando ouve fogos, olha para o céu. Ela diz que ainda consegue imaginar como era enxergar e por isso acha bom ter vivido essa experiência. O nosso prota não sabe como responder a isso, mano, e apenas fica em silêncio. É bom mesmo, né? Pra não falar merda. Nisso, a Fuyutsuki admite que está um pouco nervosa por tocar na frente dele e pede permissão para começar, e o nosso prota concorda. E então ela toca, mano. A música faz o nosso prota viajar completamente. Na imaginação dele, o salão desaparece e dá lugar a uma praia, com o mar avançando sobre a areia e golfinhos cruzando a água. E quando termina, ele só consegue pensar que ela toca muito, mano. Nisso, a guria pergunta o que ele achou, e o Sorano fica tentando adivinhar o compositor dessa música aí, mano, falando que era Bach, Mozart ou Chopin, e ela acaba rindo da cara dele, porque ele é burro. Então ela explica que a música se chama Mar da Arábia, mas ninguém liga, mano, essa é a verdade, ninguém liga. E ela diz que aprendeu a tocá-la na quinta série. O Sorano então abandona a pose e elogia com sinceridade, dizendo que ela toca a música muito bem. Feliz, a Fuyutsuki agradece e toca mais um pouco. Depois de ficar ali testando o instrumento, ela conclui que o piano só precisa de uma leve afinação. Em seguida, agradece novamente pelo nosso prota por sempre ajudá-la quando a bengala cai. Ela diz que tinha a sensação de que seria ele quem ajudaria de novo e ficou muito feliz quando isso aconteceu. O Sorano então responde que ela não tinha como saber, mas a Fuyutsuki apenas sorri e diz que no fundo foi mesmo. Criando coragem, ela admite que queria tomar chá com ele outra vez, mas ficou com vergonha de chamá-lo na sala de aula. O Sorano então lembra que eles já trocaram contato no aplicativo de mensagens e que ela pode mandar mensagem quando quiser. Ela pergunta se isso realmente não o incomoda e ele responde que não. Alguns dias depois, durante uma aula de psicologia, o professor explica que a afinidade entre duas pessoas pode crescer rapidamente por causa do efeito de mera exposição, o que faz a gente gostar mais de quem a gente vê com frequência, e do efeito da ponte suspensa, em que o cérebro pode confundir medo com paixão. Guarde bem essa informação aí. O Sorano fica pensando nessa aula aí, mano, e lembra da história de que a gente acaba criando afinidade com quem a gente vê com frequência, e brinca que se isso aí fosse verdade, ele já estaria torando um amigo dele, mano. Não! Não! Não, eu não! Por que veio atrás de mim? O colega de quarto, ele ri da própria ideia, mas admite que morar com ele realmente aproximou os dois. No fim, ele conclui que a psicologia é um negócio assustador. Mais tarde, na saída da aula, o celular dele vibra com uma mensagem da Fuyutsuki. Ela avisa que o Meiji Maru está aberto para visitação e pergunta se ele quer ir junto com ela. O Sorano suspira, mano. Mal disse que ela podia mandar mensagem e ela já chamou ele para sair. Dito isso, o Meiji Maru é um antigo veleiro que fica dentro da universidade por causa do curso da marinha. É uma relíquia histórica, mas para os alunos virou só o navio. Quando entrou na faculdade, o Sorano só pensou que caramba, é um navio, é legal. Hoje em dia ele passa por ele e nem liga mais. Quando ele chega ao local, ele chama pela Fuyutsuki para avisar que chegou. Ela responde animada dizendo o nome dele e o coração do nosso prota já acelera. Mas ele logo já lembra da aula de psicologia lá e decide que aquilo só pode ser o tal do efeito da ponte suspensa, mano. Curioso, ele pergunta por que ela quis visitar esse navio meia bomba aí. E a Fuyutsuki explica que sempre via a estrada fechada. Via, se é que você me entende.
mas resolveu perguntar na secretaria e descobriu que justamente naquele dia a visitação estava liberada. Ela pergunta se ele nunca teve curiosidade de entrar, e o Sorano responde que provavelmente passaria a vida toda sem fazer isso, mano, sem ter vontade. Ela diz que seria um desperdício e comenta que visitar o navio da Era Meiji parece uma aventura, e aquilo faz o nosso prota refletir. Ele percebe que mesmo querendo muito, provavelmente ele desistiria logo no primeiro obstáculo, igual eu pra tudo que eu faço. Nunca teria ido perguntar na secretaria como entrar, e entende que isso não tem nada a ver com enxergar não, é apenas preguiça mesmo, procrastinação. A Fuyutsuki simplesmente é uma pessoa incrível, então ele aceita entrar com ela. Lá dentro, o nosso prota fica impressionado com o tamanho do navio e como há muitos degraus, e a guria é cega, ele descreve tudo pra ela, mano, tudo que você puder imaginar, e a Fuyutsuki escuta tudo em silêncio e agradece. O Sorano avisa pra ela tomar cuidado, e sentindo o vento, ela comenta que até parece que o navio está navegando de verdade e pergunta como é a paisagem dali. O Sorano descreve o mar de um lado, as árvores da universidade do outro e o silêncio do lugar. A Fuyutsuki então fecha os olhos e diz que consegue imaginar perfeitamente e agradece por ele ter ido junto. O Sorano responde que também gostou muito do passeio, e quando já estão indo embora, a Fuyutsuki abre os braços para sentir o vento e pergunta se o Sorano já assistiu o filme Titanic, e ele diz que sim. Ela conta que também assistiu, ainda na época em que enxergava, então ela faz um pedido inesperado, pergunta se ele não quer fingir que os dois estão na famosa cena do filme. O Sorano entra em pânico, mano, ele diz que aquilo deveria ser feito na proa, mas ela lembra que a secretaria proibiu qualquer um de passar dos corrimãos. Ele tenta escapar, dizendo que então é melhor eles deixarem para lá, mas ela responde que isso não importa, porque consegue imaginar a cena em qualquer lugar. Sem saída, ele pergunta se ela pode ser o Jack, enquanto ele faz a Rose, aí ele fica na frente e ela fica carcando atrás. A Fuyutsuki entra totalmente nessa brincadeira aí, e ainda diz que pode cantar a música do filme no vidinho dele. O Sorano percebe que a situação saiu completamente do controle. Nisso, ela abre os braços como na cena do filme e dá alguns passos para trás, e como ela não enxerga, ela pisa em falso. A bengala escapa da mão dela e ela perde o equilíbrio. O Sorano se joga para segurá-la no último instante e os dois acabam sentados no convés, bem próximos, com o coração disparado. Toda envergonhada, a guria pede desculpas e lamenta que se tivesse conseguido ficar só de pé mais um pouquinho, ela teria completado a cena do Titanic. O Sorano respira aliviado e tenta convencer a si mesmo de que aquele coração acelerado é só culpa do efeito da ponte suspensa. Naquela noite, ele tem um pesadelo gostoso e ele acorda no maior susto gritando que tá voando. O Narumi, na cama do lado, pergunta se ele acabou de acordar todo mundo, e ainda meio desnorteado, o Sorano fica tentando entender o próprio sonho e se pergunta se aquilo também era culpa do tal efeito da ponte suspensa ou da aventura que viveu no navio. No dia seguinte, a chuva toma conta da cidade e, indo para a aula de guarda-chuva, o Sorano avista uma figura atravessando a ponte. Quem você acha que é, hein? Quem você acha que é? Tem alguma dúvida? É a Fuyutsuki, mano. Ela caminha sozinha debaixo da chuva, segurando a bengala com uma mão e o guarda-chuva na outra. Ele corre até ela, chama o seu nome e pergunta se tá tudo bem, e a Fuyutsuki reconhece a voz dele na hora. O Sorano estranha ela estar andando sozinha naquele tempo, e ela explica que estava apenas caminhando. Ela quer fazer o dramazinho dela, essa é verdade, mano. Depois ela revela o verdadeiro motivo: quer aprender a fazer o máximo de coisas possíveis sem depender dos outros. Andar sozinha numa ponte no meio de uma tempestade não parece ser uma coisa muito inteligente pra fazer, principalmente quando você é cego. Já não é inteligente quando você vê, agora quando você é cego é pior. Ela foi quase atropelada por um ciclista agora há pouco, mano. Essa guria é louca. O Sorano percebe que as duas mãos dela estão ocupadas e se oferece para segurar o guarda-chuva. Ela hesita por um instante, mas acaba aceitando depois que ele insiste, dizendo que ele já estava ali mesmo. Os dois então seguem caminhando juntos, dividindo o mesmo guarda-chuva. A Fuyutsuki comenta que ele é muito gentil, mas o nosso prota fica sem graça e responde que só resolveu ajudar porque viu a situação em que ela estava. Tentando quebrar o silêncio, o nosso prota sugere que eles entrem pelo portão principal e passem pelo primeiro prédio, mas a Fuyutsuki para e chama ele, então faz um pedido inesperado, pergunta o que ele acha dos dois começarem a se chamar pelo primeiro nome. O Sorano quase deixa o guarda-chuva escapar da mão. Ele explica que já faz mais de um mês que eles se conheceram e que como ele sempre ajuda tanto, acha que já existe uma intimidade para isso. Até sugere criar um apelido e chama ele de Koharun,
que foda-se o que significa. O Sorano entra em pânico e responde que não consegue. Esse safado de merda, esse bostinha. Caralho, o guria tá triste aí, mano. A guria é cega, você vai deixar a guria cega triste, mano. Você não tem coração. Ele diz que chamar ela pelo sobrenome já virou costume. A Fuyutsuki apenas pede desculpas e comenta que talvez não esteja segurando o guarda-chuva direito. O Sorano olha para ela e então ela pergunta baixinho se os dois já estão cabendo direitinho ali de baixo. E ele responde que sim, com a chuva caindo ao redor dos dois. Fuyutsuki sorri e diz que então ele pode continuar chamando ela de Fuyutsuki como sempre, mas pergunta se ela pode chamar ele só de Kakeru. O Sorano responde que pode. Ela agradece e chama ele pelo nome pela primeira vez e convida o Kakeru para continuarem caminhando. Numa manhã como qualquer outra, o Kakeru e a Koharu estão novamente na máquina de bebidas. Dessa vez a máquina não aceita a bebida que a Koharu costuma escolher, e percebendo essa situação pai aí, o nosso prota se oferece para ajudá-la, mas em vez de aceitar, a Koharu aperta o botão aleatório e diz que resolveu ser um pouco mais aventureira naquele dia, e a atitude pega o nosso prota de surpresa, mano. Depois ele vai até a mesa de sempre no terraço e percebe que passar aquele tempo todo ao lado dela já virou parte da sua rotina. Pouco tempo depois, a Koharu chega com as bebidas nas mãos. Ela dá um pequeno gole e logo faz uma cara estranha, mano, confessando que não consegue beber refrigerante. E como não queria desperdiçar, pede pro nosso prota terminar a bebida. Ele hesita por um instante por ser daquela viadagemzinha lá do mesmo copo, vocês estão ligados, né? Mas ele acaba aceitando. Logo depois, o Shio e o Yuka aparecem. O Shio conta que encontrou o Yuko depois da aula e achou que seria legal os quatro passarem um tempo juntos. A Koharu então aproveita para sugerir um karaokê. A Yuko lembra que ela sempre quis conhecer um, e o Shio apoia a ideia na mesma hora. Enquanto procuram um lugar, o Kakeru já começa a ficar preocupado com a possibilidade de ter que cantar. A Yuko é a primeira a pegar no microfone e impressiona todo mundo. Quando a Koharu pergunta a opinião do Kakeru, ele elogia a voz dela, embora esteja um pouco mais preocupado com o fato de estar sentado tão perto da Koharu. Depois é a vez de Ushio cantar, surpreendendo o Kakeru mais uma vez. Quando terminam, a Koharu chama o Kakeru para cantar, mas ele tenta adiar e pede para ela ir primeiro. Só então ele percebe que a Koharu não consegue escolher uma música sozinha. A Yuko a ajuda, e a Koharu escolhe uma música sobre fogos de artifício, uma das suas favoritas. Assim que ela começa a cantar, a sala inteira fica em silêncio. A sua voz encanta todo mundo, e quando a música termina, ela recebe muitos aplausos. Sorrindo, a Koharu entrega o microfone pro nosso prota. Ele tenta recusar, porque ele sabe que ele canta muito mal, mas ele acaba cedendo, e sem pensar muito, escolhe uma música simples. O problema é que ela é justamente uma canção de amor. Assim que começa a cantar, o Kakeru percebe que a sua voz é bem pior do que lembrava, e vendo o nervosismo dele, Yushio e Yuko começam a tocar os instrumentos do karaokê para ajudá-lo. Então Koharu diz baixinho que também conhece a música e começa a cantar junto com ele. A voz calma dela faz o Kakeru relaxar. Aos poucos ele esquece a vergonha e passa a aproveitar aquele momento ao lado dos amigos, mano. Na manhã seguinte, o Kakeru e a Koharu estão novamente no lugar de sempre. Depois de alguns minutos em silêncio, a Koharu pergunta se ele ainda tá ali. O Kakeru brinca dizendo que estava escondendo a sua presença, arrancando uma risada dela. Enquanto a Koharu volta a ler, o Kakeru percebe como os dois se tornaram grandes amigos e o quanto gosta da companhia dela. Curioso, ele pergunta o que ela tá lendo. A Koharu apenas levanta o livro e diz que o título está escrito na capa. O Kakeru sorri e lembra que não sabe ler braille. Ela ri e explica que o livro é O Diário de Anne Frank. O Kakeru finge conhecer essa obra aí, deixando a Koharu animada, mas logo admite que ele nunca leu. Então pergunta se ela gosta da história. A Koharu responde sorrindo que gosta de muitas coisas naquele livro. Ela diz que a leitura sempre a incentiva a continuar dando o seu melhor e que existe um trecho em que ela gosta especificamente. Ela também conta que ler em braille ficou mais fácil com a prática. Mesmo podendo ouvir os audiolivros, ainda prefere sentir as páginas com as próprias mãos. Então entrega o livro para o Kakeru e o convida a tentar ler também. O Kakeru então folheia as páginas fingindo que entende alguma coisa, e depois de um tempo ele encontra um marcador de páginas e pergunta o que está escrito nele. A Koharu sorri e diz que foi ela mesma quem fez o marcador. Ela espera que um dia o Kakeru aprenda a ler braille para conseguir ler a mensagem. Então, entrando na brincadeira, ele responde que vai ler quando tiver vontade de aprender braille. E a resposta faz a Koharu fazer um biquinho de insatisfação, mano. Logo depois, ela pergunta se ele gosta de fogos de artifício. Essa guria tem um hiperfoco em fogos de artifício, mano, é impressionante. O Kakeru ri e comenta que ela já fez essa pergunta antes. Em seguida, ele conta que nasceu em Shimono-dera, cidade de um dos festivais de fogos mais famosos do Japão.
Japão. Ele lembra que os seus pais o levavam quando era criança, mas por ser baixinho e por conta da multidão, quase nunca conseguia enxergar os fogos. O final da história faz a Koharu rir, já que esperava algo muito mais emocionante. Aqui ele explica que isso é normal, já que o festival é considerado um dos melhores do Japão, e ao ouvir isso, a Koharu comenta que gostaria de viver essa experiência algum dia. Nisso, o Kakeru avisa que o lugar fica completamente lotado, mas ela responde que esse é justamente o charme dos festivais. Ela explica que os fogos são tão bonitos que conseguem fazer milhares de pessoas pararem ao mesmo tempo apenas para olhar o céu. Enquanto escuta isso aí, o Kakeru se pergunta como o mundo deve parecer através dos olhos dela. Não importa quanto tempo passem juntos, a Koharu sempre consegue surpreendê-lo. Depois ele pergunta como ela fez o marcador. A Koharu explica que usou uma impressora especial para braille. Enquanto passa os dedos pelos relevos, o Kakeru fica impressionado com a facilidade que as pessoas cegas conseguem identificar aqueles pontinhos. Sem aviso, a Koharu pergunta se ele já fez uma lista de coisas que gostaria de realizar antes de morrer. Que isso, mano, que papinho depressivo isso aí. Depois de pensar um pouco, o Kakeru responde que gostaria de ganhar na loteria e passar os dias lendo em casa. Logo percebe que isso parece mais um sonho do que uma lista de objetivos. A Koharu então comenta calmamente que qualquer pessoa pode partir desse mundo a qualquer momento. A resposta pega o Kakeru de surpresa, e nesse instante uma forte rajada de vento leva embora o marcador de páginas. O Kakeru corre atrás dele, mas o marcador acaba passando por cima do telhado do prédio ao lado. Sem conseguir recuperá-lo, ele volta desanimado e pede desculpas por ter pedido o presente. A Koharu apenas sorri e diz pra ele não se preocupar, mano, porque já sabe de cor a mensagem que estava escrita nele. E como se nada tivesse acontecido, ela pergunta se o nosso prota conhece o clube de pesquisa de fogos de artifício da universidade. No campus existe um pequeno pier conhecido como o Lago, e o Kakeru acredita que ele existe por causa do curso de navegação, e mesmo sem perceber ele acaba acompanhando a Koharu até lá, tentando convencer a si mesmo que só está fazendo isso porque ainda se sente culpado pelo marcador. Enquanto caminham, a Koharu comenta que nem sempre quer depender da Yoko. Naquele momento, a Yoko provavelmente estava trabalhando em um café. Sorrindo, a Koharu diz que ela é muito simpática e que sempre teve um cheiro de café. Quando chegam ao prédio do clube, a Koharu pede que o Kakeru descreva o lugar. Ele responde que o prédio é incrível, escondendo que na verdade parece bem velho e mal conservado. E a resposta acaba divertindo a Koharu. Depois, sendo mais sincero, o Kakeru admite que o lugar parece mais um galpão abandonado do que um clube. Na fachada, o nome Clube de Pesquisa de Fogos de Artifício está pintado com uma tinta spray, e ao lado da entrada há vários cilindros de ferro de tamanhos diferentes. O ambiente parece bastante suspeito, mas mesmo assim, a Koharu pede que ele bata na porta. O Kakeru bate e ninguém responde. Quando os dois já estão indo embora, um rapaz chamado Yushi aparece. Eles descobrem que ele é o presidente do clube, e também o seu único integrante. Curioso, Yushi pergunta o motivo da visita, e ao descobrir que a Koharu é cega, ele comenta que é a primeira vez que conhece alguém com deficiência visual que gosta de fogos de artifício. Logo depois, percebe que ouvir os fogos também deve ser uma forma de aproveitá-los. A Koharu pergunta se o clube realmente pode soltar fogos dentro da universidade. Ela conta que ouviu fogos perto do campus há algum tempo atrás, e revela que sonha em soltar fogos de artifício com as próprias mãos. Um pedido que surpreende o Yushi. Ele explica que os fogos são perigosos e levanta o braço para mostrar várias cicatrizes de queimaduras. Só o Kakeru consegue ver aquelas marcas, obviamente. Percebendo que a Koharu não entendeu o gesto, o Yushi simplesmente desiste da explicação e entra no galpão, deixando ela completamente confusa. No caminho de volta, a Koharu pergunta se aconteceu alguma coisa que ela não conseguiu perceber, e o Kakeru explica que o Yushi estava mostrando as cicatrizes nos braços. Ela fica um pouco triste, mano, dizendo que ele poderia ter encontrado outra forma de explicar, em vez de simplesmente desistir. O Kakeru então percebe como a maioria das pessoas depende tanto da visão que acaba esquecendo que existem outras maneiras de se comunicar. Mesmo assim, a Koharu diz baixinho que ela ainda sonha em soltar fogos de artifício algum dia. Ela então olha para o Kakeru, sorri e sugere que os dois façam isso juntos. E ele recusa na hora, mano. Mas a Koharu insiste e conta que ouviu falar de uma loja especializada em fogos de artifício em blá blá blá. E com um sorriso meio travessa aí, mano, ela lembra que o Kakeru ainda tá devendo um favor por ter perdido seu marcador de páginas. E sem saída, ele pergunta quando os dois vão. E vendo que conseguiu convencê-lo, a Koharu sorri toda satisfeita. Mais tarde, naquela noite, o Kakeru fica andando de um lado para o outro no quarto. Como os dois combinaram de visitar a loja no dia seguinte, ele começa a até pensar em qual roupa vai vestir. E nesse momento, seu celular toca. Ao ver o nome da Koharu na tela, ele atende imediatamente, imaginando que talvez tenha acontecido alguma coisa. Por alguns segundos, ela permanece em silêncio. Depois explica que ligou porque esqueceu de combinar
combinar o horário e o local do encontro. Ela também admite que ficou nervosa de repente. O Kakeru estranha, já que os dois conversam praticamente todos os dias. A Koharu responde que falar por telefone é diferente e a deixa muito mais envergonhada. Ao imaginar a Koharu corando do outro lado da linha, o Kakeru percebe que também ficou meio sem graça. E tentando aliviar o clima pesado que ficou, ele brinca que também tá com uma vergonhazinha e sugere apenas combinarem um horário. Em seguida, oferece carona até o apartamento dela. A Koharu recusa na hora, mano, dizendo que isso acabaria com o clima do encontro. E assim que percebe o que falou, fica completamente sem graça. O Kakeru tenta corrigir, dizendo que aquilo ali não é um encontro, eles só vão fazer compras. Mas a Koharu responde que sair juntos desse jeito é exatamente o que as pessoas chamam de encontro. E sem conseguir esconder a sua vergonha, ela passa rapidamente o horário e o local onde vão se encontrar e desliga. Assim que a ligação termina, o Kakeru se joga na cama, mano, cobre o rosto com as mãos e percebe que não consegue parar de ficar envergonhadinho. E esse, meus manos, foi o resumo desse episódio. Episódio que saiu adiantado, né? Saiu na terça, era pra sair amanhã, mas o dos amigos vai sair amanhã porque rolou um imprevistos, galera, imprevistos. E esse episódio aí foi bem legal. Espero que você tenha gostado. Se gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações pra não perder a próxima parte, e claro, né? Dá uma olhadinha no clube de membros, mano. Eu falo isso aqui todo vídeo. Por favor, me dá uma ajuda aí. Entra pro clube de membros, cara. Meu sonho é ter 100 membros. 100 membros. Temos 12. Falta pouco, hein? Falta pouco. Muito obrigado a todos que já fazem parte do clube de membros. Eu amo vocês, sério mesmo. E aqueles que votaram no mais aquele dia lá, ó, vão todos se fuder. Dito isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. E lembrem-se, o Dress Animes, amo vocês.